presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protagonizaram nos últimos 2 dias uma troca de farpas em meio à cúpula do BRICS, realizada no Rio de Janeiro, que terminou ontem. Assunto esse que é destaque da capa de hoje do Jornal O Povo, que também já vai aparecer agora na sua tela. Vamos conferir, vamos ampliar. A manchete do Povo traz a seguinte informação: Trump defende Bolsonaro em meio à pressão sobre BRICS, e ali em cima na cartola, tensão política e econômica. Essa é a capa desta terça-feira do Jornal O Povo, que você também já pode conferir nas bancas aqui da capital e também pelo portal O Povo Mais, a nossa plataforma de cultura, arte, entretenimento, jornalismo, um conjunto de conteúdos para você também conferir no O Povo Mais. Inclusive, estou aqui com o jornal impresso para mostrar para vocês, ó, poucos países, poucos estados, né, mantêm o jornal impresso. No Ceará somos um dos poucos. E está aqui então a manchete para você que não é muito ligado nessas questões digitais, não gosta muito de internet, ainda dá para ler aqui de forma tradicional o seu Jornal O Povo nas bancas de toda a cidade. E claro, você também pode ser assinante, receber aí no conforto do celular a edição do Povo, que daqui a 3 anos, inclusive, completa 100 anos, um século de muita informação e credibilidade. Vamos lá então, voltando a falar sobre Donald Trump versus Lula. No último domingo, 5 de julho, Trump anunciou em sua rede social tarifas de 10% contra qualquer país que se alinhar a políticas anti-americanas do BRICS, mas não esclareceu o que considera políticas anti-americanas ou que países poderiam ser taxados. Um dia depois da declaração do americano, Lula afirmou que o BRICS, bloco formado por países do chamado Sul Global, não nasceu para afrontar ninguém. E questionado diretamente sobre essa publicação de Trump, respondeu que não é correto. No dia seguinte, no caso ontem, segunda-feira, Trump usou a sua rede, a Truth Social, para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro e criticar o sistema judicial brasileiro. Inclusive, aparece agora na sua tela essa mensagem do presidente Donald Trump fazendo esses duros ataques e críticas ao sistema jurídico brasileiro e saindo em defesa de Jair Bolsonaro. Vamos ampliar? Vamos ler então em detalhes, na íntegra, essa fala de Donald Trump. O Brasil está fazendo uma coisa terrível em seu tratamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro e ele foi um líder forte, que realmente amava o seu país. Também um negociador muito duro em comércio. Sua eleição foi muito apertada e agora ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político. Algo que eu sei muito sobre. Aconteceu comigo várias vezes e agora o nosso país é o mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com seu ex-presidente. Estarei assistindo à caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores muito de perto. O único julgamento, vamos tirar a tarja para a gente concluir a leitura aqui dessa mensagem de Donald Trump. O último julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil. Isso se chama eleição. Deixe Bolsonaro em paz, é o recado em caixa alta de Donald Trump para o Brasil. E claro que as reações foram muito negativas. Lula respondeu, sem citar nomes, afirmando que o Brasil não aceita interferência ou tutela de quem quer que seja. Disse ainda que ninguém está acima da lei no Brasil. Foi em publicação também nas redes sociais que você lê junto aqui comigo. A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Essa foi a fala
na rede social X. Ontem, durante o coletivo, o presidente Lula foi questionado sobre o assunto. Primeiro disse que não ia comentar, mas acabou comentando e mandou Donald Trump cuidar da vida dele e não se meter com o Brasil. Os Estados Unidos não fazem parte do BRICS, que reúne, entre outros países, Brasil, China, Rússia e Índia. O grupo é visto como uma parceria dos países emergentes para reformar organismos internacionais e buscar protagonismo mundial. Trump tem visto nisso uma ameaça ao poderio, à hegemonia norte-americana. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, publicou um post na rede social X comentando sobre o embate entre Lula e Trump, afirmando que o Brasil foi subserviente aos Estados Unidos durante o governo de Bolsonaro e que o ex-presidente não defendia os interesses nacionais. E aí você acompanha também um trecho dessa fala de Gleisi Hoffmann. Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos Estados Unidos foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais. Hoje ele responde pelos crimes que cometeu contra a democracia e o processo eleitoral do Brasil. Não se pode falar em perseguição quando um país soberano cumpre o devido processo legal no Estado democrático de direito que Bolsonaro e seus golpistas tentaram destruir. O presidente dos Estados Unidos deveria cuidar dos seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e o nosso judiciário, é o que afirmou Gleisi Hoffmann, indo para cima de Donald Trump. O advogado-geral da União, Jorge Messias, reforçou, abre aspas, a soberania brasileira não se negocia. Ministros do STF afirmaram que não responderão diretamente a Trump para não alimentar polêmicas, mas já há muita apuração de bastidor que a gente vai trazer também para vocês aqui no nosso O Povo News.